Vamos agora falar de sistemas de partículas à luz da teoria quântica. Como é que a teoria quântica descreve um sistema contendo N partículas? Então, o tema é sistemas quânticos com muitas partículas ou sistemas com muitas partículas à luz da teoria quântica. Seria um outro título que nós poderíamos dar para essa aula, né? Ora, os sistemas podem ter 29 elétrons e um núcleo. Então, estamos falando de 30 partículas. 30 partículas. Né? Ou aquele lá, que é um pouco mais simples. Não se engane. O átomo de hélio. É difícil, mesmo escrever o átomo de hélio na teoria quântica, é muito difícil. Na realidade, é muito difícil. Né? Muito bem, então são sistemas, né, que interessam para a teoria quântica. Vamos começar com duas partículas, como o caso do átomo de hidrogênio. Para cada partícula, nós devemos introduzir uma energia cinética associada a ela. Olha aqui, para cada partícula. 1 e 2 aqui se refere às coordenadas da partícula 1, as coordenadas da partícula 2, as coordenadas da partícula 3 e assim por diante. Né? Então, cada partícula, então, no caso do átomo de hidrogênio, são duas, o próton e o elétron. Então, aqui a massa do elétron e aqui a massa do próton. Eu tenho sempre que levar em conta isso. Né? Então, aqui eu tenho a energia potencial de interação entre essas partículas. Veja que o Laplaciano aqui envolve as coordenadas x, y e z. É isso. E agora, cuidado que a densidade de probabilidade é o módulo da função de onda ao quadrado, mas por unidade de volume duplo. Né? Porque a integral que é igual a 1 é esta densidade integrada sobre as coordenadas da partícula 1 e as coordenadas da partícula 2. Um caso simples é quando você leva em conta a interação só entre as partículas, mais simples, né? Não é simples, né? Porque essa energia potencial pode envolver também interação com o campo externo. Mas fica um pouco mais simples se eu tenho só interação entre as partículas. Como é que eu faço? Eu agora introduzo as coordenadas do centro de massa, a coordenada relativa, indicada aqui nessa figura. Essa aqui é a coordenada do centro de massa, essa aqui é a coordenada R1, essa aqui é a coordenada R2, né? E a coordenada relativa é essa aqui. Né? Então, tenho aqui a coordenada relativa e a coordenada do centro de massa, no caso de duas partículas. Né? E agora, então, introduzo essas coordenadas relativas, que tem componente x, y e z minúsculo, e essa aqui tem x, y e z maiúsculo. Né? A massa total é m, né? O fato é que, substituindo, mudando de variáveis, você tem uma equação para variável do centro de massa e uma equação envolvendo a coordenada relativa. E, eventualmente, a interação entre essas duas partículas, que nesse caso eu simplifiquei. E essa equação de Schrödinger, né? Quando eu levo em conta as coordenadas relativas do centro de massa. Né? Veja que Laplaciano, com respeito a R, pequeno ou grande, é sempre a mesma coisa, D2 dx2, D2 y2, D2 z2. De forma que aqui, agora, eu tenho, né? Veja que aqui aparece a massa total, e aqui aparece a massa reduzida. Né? Então, essa é uma forma, no caso de duas partículas, isso é absolutamente essencial. Né? Separar as coordenadas do centro de massa e as coordenadas relativas. E agora escrever a função de onda como um produto. Né? E é fácil mostrar que a função de onda, a dependência dela com respeito a R, é basicamente aquela associada a uma partícula livre, porque o sistema não está interagindo com outras forças externas a ele. Né? Isso aqui é equivalente, no caso da física clássica, né, a dizer que o centro de massa se move com velocidade constante. Aqui não. Aqui é em termos de
amplitude de probabilidade, né? Do tipo onda plana, né? A função de onda associada ao centro de massa, né? Então tem uma forma relativamente simples e agora eu considero então a função de onda, né, como um produto, né? Eu já tenho essa expressão para psi de R, agora tenho só que resolver para psi de R minúsculo. E aí eu tenho uma equação que é esta aqui, né? Para R minúsculo, para a coordenada relativa. Muito bem. E no caso geral? No caso geral, aí sim. É complicado. Eu posso também fazer essa separação, né, para um sistema de muitas partículas para o centro de massa e as coordenadas relativas ao centro de massa, né? Mas no caso geral, como eu disse antes, né, eu tenho aqui N partículas, olha só, N partículas. Para cada partícula eu tenho um Laplaciano, né, envolvendo as coordenadas da partícula. Esse potencial aqui, energia potencial, ele tem uma parte associada a forças externas e uma parte envolvendo a interação entre as partículas, né? Então elas interagem entre si, né? Claro, por meio de forças, né? Interagem entre si e também podem interagir com um campo externo, né? Esse é o caso mais geral, mas fica muito difícil resolver isso. Também posso fazer essa separação, não é muito relevante porque nem sempre a gente faz isso. E a gente leva em conta as coordenadas relativas, escrevo a equação para a função de onda em termos das coordenadas relativas. A gente não vai fazer isso, mas em princípio é assim, né? E esses problemas de muitas partículas são muito difíceis, né? Muito difíceis de se resolver, na realidade, né? A equação de Schrödinger, olha aqui, a equação de Schrödinger para o átomo de hélio. Veja, tenho a energia cinética, eu tenho aqui a energia potencial de interação desse elétron com o núcleo. Agora eu tenho energia potencial de interação desse outro elétron com o núcleo. Veja, R2 é esse aqui, né? R1 é esse aqui. Veja só. E agora, complicou, né? Porque se tivesse só isso aqui, eu saberia resolver. Mas agora não, agora complicou de vez. Que energia de interação entre esse elétron e aquele outro elétron. É claro, eles também têm uma energia potencial associada à interação. Veja, com sinal mais, claro, porque na verdade seriam forças de repulsão, né? Aqui está. Ai. É muito. Não se resolve isso aqui na realidade, né? O problema de três corpos é muito difícil. Até hoje não se resolveu o problema do movimento da Terra, Lua e Sol interagindo entre si. São problemas difíceis. Agora, às vezes, a gente faz uso de algumas técnicas, métodos aproximados, né? Por exemplo, para arrancar 2 elétrons do átomo de hélio, deixando um míon, na verdade, né, de hélio, você precisa de energia de 78,97 eletronvolts, né? Essa é a energia de ligação do átomo, levando em conta os 2 elétrons, né? Então, o problema é, a gente pode tentar calcular isso, né? É curioso, em alguns casos até que dá, porque esse problema são poucas partículas ainda, né? Então, a ideia é usar, na verdade, a teoria das perturbações, né? Escrevo a função de onda para a função de onda que é o produto de funções de onda, como uma primeira tentativa, né? E vamos ver o que dá, né? Ora, fazendo isto, na realidade, a gente conclui que a energia de ligação, né, dos 2 elétrons do átomo de hélio é simplesmente 8 vezes 13,8, né? Porque é 8 vezes a energia de ligação
do átomo de hidrogênio. Essa é a conclusão, né? É muito, né? Então você erra um pouco. Mas aí se impõe, né, o método da teoria de perturbação. Porque agora eu vou calcular a energia levando em conta uma perturbação, e essa perturbação é entendida como a energia associada à interação entre esses dois elétrons. Então, o próximo termo na teoria de perturbações é esse aqui. É este aqui, né? Função de onda e agora o potencial de interação, né? É claro que eu tenho que levar em conta a integral de R1, R2, isso dá um trabalho realmente enorme, está feito na apostila, então, por favor, acompanhe lá. E agora, olha só que coisa curiosa, levando em conta aquele potencial como sendo uma perturbação, a gente consegue uma energia de 34 elétron-volts, né? Positiva, no entanto, claro, né? Positiva, né? Existe um outro método de efetuar aquelas integrais, mas eu acho que não vale a pena, né? Mas veja só que coisa curiosa. 8 vezes a energia de ligação do elétron dá menos 109 elétron-volts, né? E agora essa conta, usando o método perturbativo, me leva a menos 75. Olha só que coisa fantástica. Eu usei uma teoria de perturbação simples, aquela que eu expliquei, né, do método perturbativo. Olha só que coisa bacana. A gente consegue chegar muito próximo. Mas dá para melhorar, né, utilizando também um método variacional. Eu não vou explicar muito, né, porque também não vale a pena. A ideia é você imaginar que o Z para o elétron de fora, por exemplo, não é igual a 2. Você tem um elétron entre esse elétron e o núcleo. Então vamos deixar o Z como um parâmetro livre e agora escrever tudo em função desse parâmetro livre. Aí você faz as contas, né? E no final você vai encontrar uma expressão utilizando o método perturbativo. Você vai encontrar uma expressão, aqui energia cinética, a energia potencial, né? E agora aqui a teoria das perturbações, levando esse resultado. E agora eu vou procurar um Z que seja o mínimo dessa energia. Encontro este valor, substituo lá, olha só o valor que encontro, menos 77,5. ao invés de 78,97. Fantástico. Dá para usar métodos, né, aproximativos, né? Vocês viram, utilizei 2 e à medida que eu utilizei teoria de perturbação já melhorou e depois, né, o método variacional e consigo encontrar uma estimativa boa para a energia de ligação. É assim que a gente faz, para resolver aquelas equações, na realidade, nem pensar, né? Muito bem. Vamos agora a um problema bem interessante, né? Porque ele, de fato, procura estabelecer a distinção entre as funções de onda de um sistema de partículas fermiônicas e um sistema de partículas bosônicas. É diferente a descrição, porque até agora eu não levei em conta a questão das partículas serem férmions ou serem bósons, né? E isso agora é fundamental para a gente poder entender, né, a distinção entre partículas fermiônicas e partículas bosônicas. E como é que a gente escreve a função de onda para partículas fermiônicas e para partículas bosônicas, né? Muito bem. Para a gente entender isto, vamos fazer o seguinte. N1 aqui vai representar números quânticos, porque
eles sempre são representados por números inteiros, né? Então, o estado de uma partícula com números quânticos caracterizados por N1, e agora eu tenho uma segunda partícula caracterizados por outros números quânticos. E agora eu faço uma espécie de produto direto, né, de dois estados, né? Esse estado aqui é o estado no qual uma partícula tem um conjunto de números quânticos e esse outro estado é o estado da outra partícula tendo outros números quânticos. É tão simples quanto isso, né? É claro que eu poderia ter a situação oposta. A situação oposta. A primeira partícula ter esses números quânticos e a segunda ter aqueles números quânticos. É isto. Dois estados que dizemos estados independentes, né? Poderíamos pensar também assim. Vamos pensar no estado no qual eu tenho uma partícula em x1 e a outra partícula em x2. É um estado. Mas poderíamos ter ao contrário. A primeira partícula está em x2 e a segunda partícula está em x1. Estão percebendo, né? Aqui a ideia de estados, né? Um estado é caracterizado por um conjunto de números quânticos. Uma partícula tem um conjunto de números quânticos e a outra partícula tem um outro conjunto de números quânticos. E a gente representa, então, esse estado, a primeira tendo esses números quânticos e a segunda esses números quânticos. A primeira tendo esse ou aquele. Também pode acontecer isso. Eu estou considerando aqui apenas dois conjuntos de números quânticos. Isso depois vai ser tratado de uma maneira bastante geral, tá certo? Bastante geral, né, quando abordarmos as estatísticas quânticas, né? E aqui a mesma coisa com respeito a x1 e x2, né? E agora vamos introduzir um conceito: estado simétrico e estado antissimétrico. O que significa isso? Sempre tem um fator aqui de normalização, né? Eu construo a partir de estados independentes, tenho dois estados independentes, né? A partir desses dois estados independentes, aqui, como eles são dois, eu coloco aqui 1 sobre raiz quadrada de 2, que é um fator de normalização, né? Muito bem. Veja, eu agora, a partir daqueles estados, eu construo um estado simétrico. Simples, olha. N1, N2, N2, N1. Por que eles são simétricos? Troca N1 por N2. Fica igual. Se eu trocar N1 por N2, é iguais. É iguais. Por isso que eles são simétricos. Troco um pelo outro. A gente vai achar mais interessante quando eu troco, por exemplo, x1 por x2. Né? Mudo a posição da partícula. Isso é um caso interessante, né? Eu poderia ter, então, x1, x2, x2, x1. Troco uma pela outra. O estado é simétrico. Estou falando de estados, né? Agora, olha só, eu posso ter uma outra combinação. Essa combinação aqui, ela é antissimétrica. O que significa anti? Se eu trocar, há uma troca de sinal. Veja, se eu trocar N1 por N2, ó, aqui aparece agora menos N1, N2, é antissimétrico. Trocou, muda de sinal. Tudo bem? Para que fique tudo muito claro de saída. Nós utilizamos, ou nós dizemos que estados simétricos são estados, né, de partículas bosônicas. E estados antissimétricos descrevem partículas fermiônicas que obedecem ao princípio de Pauli. Vamos entender isso agora? Porque é fácil, né? Veja, se eu aqui fizer N1 igual a N2, se eu fizer N1 igual a N2,
simplesmente eu tenho praticamente o mesmo estado. Mas se eu fizer aqui N1 igual a N2, é igual a zero. O quê? A probabilidade de encontrar números quânticos iguais é zero. Vamos entender isso, porque essa é a coisa mais importante, na verdade, praticamente dessa aula aqui, né? É que você realmente, né, no caso de férmions, né, você tem que lidar, construir, né, estados antissimétricos. De tal maneira que se você tomar todos os números quânticos iguais, a amplitude de probabilidade é zero. Zero. Não tem a menor chance de encontrar números quânticos iguais. É isso. Essa é a ideia, né? Então vamos dar aqui alguns exemplos, né? Agora, o caso geral é muito complicado. É muito complicado porque, na realidade, no caso, só para a gente entender, né? Mas é uma somatória de estados daquele tipo lá, né? Mas os números quânticos, por outro lado, são tais que você pode ter um conjunto, né, de partículas, né, numa determinada célula, né, com um certo conjunto de números quânticos. Então, duas partículas, por exemplo, né, terem ou estarem com o mesmo conjunto de números quânticos, no caso de partículas bosônicas. Eu posso ter 3, né? Eu posso ter 4, ou apenas uma. Então, essas situações aqui, ou nenhuma, posso ter nenhuma também, né? Essas situações, posso ter 3, posso ter uma, né? O fato é que agora a coisa complicou. Construir, então, funções de onda para estes casos passa a ser realmente bastante mais complexo, né? Eu vou deixar na apostila isto, mas de qualquer maneira nós vamos fazer isso daqui a pouco muito bem, explicando direitinho. Não é o momento, não acho que esse seja o momento. Agora eu introduzo, né, a ideia de que esses estados, tanto os simétricos, né, quanto os antissimétricos, eles são ortonormalizados, né, e normalizados, então, e agora posso introduzir aqui o conceito de função de onda, né, colocando aqui, por exemplo, aqui está errado, aqui seria N1, N2, né, esse tipo de função de onda. Agora é amplitude de encontrar, né, estes estados destas partículas, né, que no caso são fermiônicas, né, em posições do espaço caracterizadas pelas coordenadas x1, x2 e x3. Agora estamos falando então de funções de onda de sistemas de muitas partículas. O que é importante, que eu quero chamar a atenção, é o seguinte: em se tratando de funções de onda simétricas para descrever partículas bosônicas, né, se eu trocar a posição xi e xj, troco a posição de duas partículas, a função de onda permanece a mesma. Olha só, troquei aqui e a função de onda é a mesma. Já no caso das partículas fermiônicas, quando eu troco, muda o sinal. De novo, por aquela razão, princípio da exclusão de Pauli. A probabilidade de você encontrar com dois números quânticos iguais é igual a zero, né? Isso aqui para satisfazer o princípio da exclusão de Pauli. Lembre-se das normalizações, tanto da função de onda de partículas simétricas quanto antissimétricas. Você tem que considerar, né, que para cada partícula, eu tenho N partículas, para cada partícula eu tenho D3x, D3x1, D3x2, D3x3, D3xn. Então, veja, é um pouco mais complexo, como consta aqui. De forma que elas são tais
que a probabilidade de encontrá-las em todo o espaço é igual a 1. Essa é a condição de normalização. No caso de partículas antissimétricas, se usa muito o conceito de determinante de Slater, né? Aqui tem um fator de normalização e aqui eu coloco psi-n1, x1, psi-n1, x2, psi-n, na verdade, né? Não, psi-n1 de xn, psi-n2 de x1, psi-n2 de xn e assim por diante, né? E agora você considera o determinante, né? Aqui eu tenho 2 exemplos, né? 2 partículas, 3 partículas, e a função de onda ela é dada pelo determinante de Slater, ou seja, o determinante dessa matriz aqui. Na realidade, aqui já está indicando o determinante dessa matriz que eu acabei de explicar como é que se constrói, né? O fato é que, no caso, por exemplo, de 3 partículas, né, veja, a função de onda simétrica é dada como uma soma de 3 funções de onda, né? Veja só. E, no caso de função de ondas antissimétricas, nós temos 3 produtos que entram com o sinal positivo e 3 que entram com o sinal negativo. Mas se pode perfeitamente perceber, né, que se eu trocar uma partícula pela outra, muda o sinal, né, e se eu tentar considerar estados com os mesmos números quânticos, eu vou obter um resultado que é igual a 0. Uma coisa que a gente vai fazer depois, com muito cuidado, né, é aquela questão de contagem de número de funções de onda, né? Contagem de número de estados, né? E depois a gente vai contar o número de estados até um determinado valor da energia para um certo número n de partículas. Isso é fundamental nas estatísticas quânticas, né? Então a gente vai estabelecer um jeito de contar, né, o número possível de funções de ondas independentes, né? Mas para isso a gente vai então ao próximo tópico, que são as estatísticas quânticas.